Hoje no culto alemão a gente começou com uma frase no louvor dizendo: o caminho para o trono está livre. E achei tão, é uma frase tão forte, só que eu às vezes me pergunto, será que a gente vive essa liberdade que nós temos hoje? Será que nós chegamos ao trono de Deus com tudo que precisamos, ou nós achamos que eu consigo, eu vou provar que sei fazer, eu sou forte o suficiente? E creio que muitas vezes nós não usamos aquilo que Deus conquistou na cruz para nós. E hoje eu estava pensando, você em algum dia já olhou para a Bíblia dizendo assim: eu na verdade achava que a Bíblia era um livro, vários livros no caso, né, com histórias de homens santos. Só que você começa a ler, né, a partir do momento que você começa a ler a Bíblia com olhos abertos e ver o que realmente acontece, você vê que é uma história de várias pessoas quebradas, né, que foram curadas, restauradas por Deus. Nós vemos que a Alissa sumiu. Noé, conhecido por ter ficado bêbado, né? Depois de tudo que ele construiu e tudo que ele fez, passou aqueles dias na arca, e depois conhecido por ter ficado bêbado, e através daquilo o filho dele foi amaldiçoado também. Abrão, um homem que, mas tem tanta coisa na verdade, né? Mas ele mentiu tanto para a esposa, tanto como sobre a esposa, né? Ele acabou dando a própria esposa para um rei, dizendo: ela é minha irmã, né? E deu a própria esposa. E nós vemos Moisés é um homem que acabou matando alguém, fugindo de casa, de medo, se escondendo por 40 anos no deserto. Né? Esses são os nomes que nós muitas vezes citamos também pelas grandes coisas que Deus fez na vida deles, ou através da vida deles. Nós vemos um Davi. Quando você for pensar em Davi, no que você pensa? As coisas boas e negativas. Qual é a palavra, no que você pensa quando você pensa em Davi? Alguém? Guerreiro. Que mais? Rei. Que mais? Adúltero. Não é uma das primeiras palavras que vem em nossa cabeça? Adúltero. Assassino. Homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Salmo 27. Salmo 26, foi ele que escreveu. Tem tantas coisas que vêm em nossa cabeça, mas é uma mistura tão louca, e a gente fica assim: mas peraí. Eu até falei no culto em alemão: você deixaria um homem desse chegar perto da sua esposa? Né? Ser um bom amigo seu, sabendo da história dele? Né? E muitas vezes nós lemos as histórias, e por já conhecer a história, nós fazemos mais como uma lição de casa, e nós lemos os capítulos e parece que não mexe mais com a gente. Só que na verdade, tem tanta, se você for deixar Deus falar contigo, é tão profundo o que Deus faz e o que aconteceu, mas o que Deus acaba fazendo na vida das pessoas. Pedro, o líder que negou Jesus. Né? Se nós formos pensar em Pedro, a primeira coisa que vem em nossa cabeça, uma das primeiras, é o cara que negou Jesus. É o cara que tentou matar um soldado, só conseguiu acertar a orelha. Eu sempre pensava assim: nossa, ele deve ter tido uma mira muito boa, né, para acertar a orelha, mas ninguém ataca alguém tentando cortar a orelha. Né? Ele teve outro propósito com aquilo. Negou Jesus 3 vezes. No final foi ele que até tentou convencer Jesus. Falou assim: não morre não. Né? Isso logo depois de ter falado: você é o Filho de Deus. Ele fala assim: não, mas não morre não faça o que você está falando que você quer fazer. E Jesus
repreende ele e fala assim, para trás, Satanás, para trás de mim, Satanás. Mas ele acaba sendo o líder da igreja primitiva. Em que, né? Uma das coisas que eu amo sobre Pedro é quando ele está na frente dos fariseus, e eles falam assim, você não pode mais falar de Jesus. E ele chega e fala assim, mas a gente não tem como ficar calado. O que Deus fez em nossas vidas é tão bom, eu não consigo. Tipo assim, o que você está pedindo para me fazer é impossível. Paulo, ou Saulo, né? No caso, um ex-perseguidor de crentes, com certeza também um assassino. Mas alguém que escreveu a maioria das cartas que nós lemos hoje, toda aquela profundidade na nossa fé que nós temos, né, as respostas, as revelações que nós temos de quem Cristo é, o que Ele fez na cruz e quem nós somos em Cristo hoje em dia, nós lemos principalmente das cartas de Paulo. Uma coisa que eu aprendi, acho que foi esse ano, que eu nunca imaginei, sempre pensando em Davi, eu achava que Davi, rei, guerreiro, um cara que matou Golias, e, né, adúltero, assassino, todas essas palavras vêm em mente. Só que o Novo Testamento chama ele de profeta. Eu nunca vi ele como profeta. Mas em Salmos é o lugar com o segundo lugar em termos de ter a maioria das profecias sobre a vinda de Cristo. Depois de Isaías. Então ele foi um profeta. Atos, na verdade, fala dele como profeta. E Salmos é o livro que é mais citado no Novo Testamento. E aí nós vemos, muitas vezes nós pensamos assim, não, eu já tenho um passado tão ruim, já fiz tanta coisa ruim em minha vida, que não tem como. Não tem como Deus me usar. Nós muitas vezes nós queremos correr, só que parece que a gente sente um peso que não permite, parece que tem algo que nos segura para trás. Então você já se sentiu desqualificado um dia? Dizendo assim, não, para mim, pregar. E se você for pensar, Pedro pregou 50 dias depois da morte de Jesus. Se levantou na força do Espírito Santo. E pregando o Evangelho, e 3.000 pessoas se converteram. 50 dias depois. Né? E muitas vezes nós olhamos para o nosso passado e parece que nós gostamos de segurar nosso passado e falar assim, não, esse é meu passado, isso é o que me define. E nós não aceitamos o perdão. Muitas vezes também por fato de termos orgulho no nosso coração. Nós queremos provar que nós somos bons o suficiente para Jesus. O bom o suficiente para a igreja. Quando nós tínhamos os evangelismos de rua, muitas vezes quando nós falávamos com pessoas, convidávamos, elas falavam assim, não, eu ainda não estou pronto, não sou bom o suficiente para a igreja ainda. É como se você falasse assim, eu não estou limpo o suficiente ainda para entrar no chuveiro. Né? Eu primeiro preciso ficar limpo para tomar um banho. E na verdade, quem nos limpa é Deus. Quem trabalha em nós é o Espírito Santo. Mas aí nós pensamos assim, não, mas tudo bem, isso aqui é tudo história da Bíblia. Isso aqui são tudo personagens da Bíblia. Mas tem uma história que eu amo, e meu pai, ele começou a citar bastante a música Amazing Grace. É uma das minhas músicas prediletas. E o nome do homem que escreveu essa música é John Newton. E John Newton, ele tem um passado muito ruim. Tanto que ele começou bem, foi educado por uma mãe evangélica. Uma mãe que ia para a igreja, ensinou ele a Bíblia e tudo, só que ela morreu cedo e ele acabou sendo uma pessoa com muita raiva, com muita rebelião. Ele acabou sendo uma pessoa que zoava de Deus.
Tanto que a profissão dele acabou sendo tráfico de pessoas, tráfico de escravos. Isso foi 1750 por aí. E ele numa dessas viagens, teve uma tempestade tão forte que a tempestade, as ondas, tudo começou a quebrar o navio dele. E ele com os escravos no fundo do navio, e ele começou a clamar a Deus e falou assim: Deus me salve dessa tempestade. E a tempestade se acalmou. E ele acabou sobrevivendo a essa tempestade. E ele já pensou: fui. E ele acabou entregando a vida dele para Deus. E depois disso, uma das coisas que eu amo nessas histórias com Deus nós até lemos na Bíblia, muitas vezes nós lemos a história até chegar a um ponto que a Bíblia fala assim: mas Deus. Deus entrou na vida e mudou tudo. E ele acabou aceitando Jesus e nunca esqueceu daquilo que ele tinha feito. Só que o negócio é que nós podemos ter dois tipos de decisões quando nós pensamos no nosso passado. Nós podemos ter aquela self-pity. Como é que chama self-pity? Selbstmitleid. Autocomiseração. Isso. Comiseração. Nossa. Essas palavras aqui eu treinei, essa aqui não. Autopiedade, obrigado. Bem mais fácil. Ou nós aceitamos o nosso passado, e fazemos daquilo um testemunho. Eu creio que o problema, porque muitas vezes as pessoas querem primeiro ser perfeitas para entrar na igreja, porque elas acham que nós somos perfeitos. Nós escondemos o nosso passado e temos vergonha do passado, em vez de deixar o passado ser um instrumento forte nas mãos de Deus. Que muitas vezes nós ainda continuamos mesmo aceitando Jesus, naquele orgulho, querendo provar que nós somos bons o suficientes, nós somos, talvez até um pouco melhor do que os outros, e sempre um sorriso, Deus te abençoe, nossa, estou muito bem, em vez de deixar o nosso passado, ser perdoado, ter um encontro com Deus e ser usado como um testemunho, com uma história que não prova que nós somos bons, mas que a graça com Deus. Que Deus é um Deus que continua perdoando. E quem aqui conhece William Wilberforce? Ele foi na verdade, a pessoa que lutou pela liberdade dos escravos na Inglaterra. E ele lutou a vida toda, acho que foram 37 anos, 40 anos por aí, que ele lutou pela liberdade, continuou lutando e sempre pedindo voto, sempre perdendo. E 3 dias antes da morte dele, a esposa dele chega na cama dele, ele já estava quase morrendo, e fala assim: eles finalmente estão livres. E uma das coisas mais bonitas onde nós vemos como Deus trabalha e como Deus gosta de usar o passado para mostrar como Ele usa, para a glória dEle, é que John Newton acabou sendo o mentor de William Wilberforce. Esse homem que era um capitão de navio, que trabalhava com o tráfico de pessoas, que não só teve um passado escuro, mas transformava a vida das outras pessoas numa vida escura, numa vida com dor, numa vida com sofridão. Esse homem foi transformado e o que ele passou foi usado como testemunha. E se você botar no Google hoje e ver John Newton ajudou, Google vai te responder o seguinte: sem ele não teria sido possível. Um passado tão horrível, um passado tão ruim, que eu acredito que ninguém aqui tem um passado desses. E se você tiver, você está no lugar certo. Mas um passado tão ruim, e Deus fala assim: let's do it. Vou usar. E Ele usou de uma forma
Ele usou de uma forma que transformou o mundo em qual nós vivemos hoje. Hoje em dia, o fato que não existe mais escravidão foi por causa desse homem. Mas qual a diferença? É que ele não teve essa autopiedade, ele não ficou naquele mimimi, mas ele deixou Deus transformar. E muitas vezes, nós, em vez de, nós gostamos de esconder o nosso passado. Mas em vez de esconder, em vez de ser dominado pelo passado, que nós possamos dominar sobre o nosso passado. E que Deus possa usar só para mostrar, isso é graça. Aleluia. Isso é o que a Bíblia, descreve graça. E eu acho tão bonito que, na verdade, a música que ele escreveu fala bem sobre isso, Amazing Grace. Quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora vejo. E muitas vezes nós achamos, que letras poéticas. Mas na verdade isso são confissões. Eu acho tão bonito que Newton ele nunca fugiu do título miserável. Escreveu uma música que hoje em dia o mundo todo canta. Mas ele se botou como miserável naquela música. Ele assumiu o passado dele. E Deus pôde usar. E não para... Ele decidiu não viver em vergonha. Mas magnificar o quão incrível a graça realmente é. Se nós conhecemos essa música e vemos a vida dela, nós sabemos, a graça de Deus realmente é incrível. E agora, pensando no nosso passado, será que nós somos desqualificados por Deus? Será que tem alguma coisa nos segurando? Ou será que podemos entrar naquele trono de Deus, em frente dele, só, passado é contigo, vergonha. A palavra até diz que ele carregou a vergonha, o nosso passado, o nosso pecado na cruz. E nós podemos tomar uma decisão. Eu quero continuar mostrando quem eu sou, quão forte eu sou. Só que nós vamos acabar falhando e falhando e falhando. Ou nós decidimos, entendemos que a nossa vida, nós fomos feitos para viver no seu poder, na sua orientação, na sua orientação e para a sua glória. E todas essas histórias que nós vemos aqui, ou que nós conhecemos, não é só para nós termos conhecimento do que Deus fez, mas o que Deus diz com isso para as nossas vidas. Ele diz o seguinte: eu já fiz isso várias vezes, posso fazer de novo. Aleluia. É uma profecia sobre as nossas vidas. Mas, Ronaldo, a minha história é diferente. Não fui eu, foi alguém que fez algo comigo. Não foi a minha decisão. Aí nós temos a vida de José na palavra. Nós vemos que José, ele foi vendido por aqueles que ele mais amava, que ele mais confiava, na verdade. Foi uma vida cheia de traição, uma vida cheia de injustiça e cheia de atrasos e perdas. Talvez você tenha uma pessoa em sua vida que você diz assim, não, essa pessoa destruiu a minha vida. Essa pessoa fez que eu perdesse anos em minha vida. Essa pessoa me traiu, sinto a facada ainda. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Agora pense no José. Sendo um teenie, sendo um adolescente, vendido como escravo, por aqueles que ele confiava, acabou sendo escravo de Potifar,
Lá ele conseguiu trabalhar, mostrar que Deus está com ele. Acabou sendo o escravo com autoridade, com a maior autoridade entre os escravos. A esposa dele diz que, a esposa de Potifar diz que ele tentou dormir com ela. Na verdade foi o contrário, ele acabou caindo na prisão. Na prisão por anos, de novo, ele acaba mostrando que Deus está com ele, Deus abençoa as decisões dele. Ele acabou sendo o prisioneiro com a maior autoridade dentro da prisão. Aí ele encontra os dois homens que tiveram sonhos e queriam uma revelação sobre o sonho. O que isso significa? Ele acaba revelando para eles através de Deus, e Deus mostra para eles, e ele fala assim: não se esqueça de mim, vocês vão sair daqui, não se esqueça de mim. Fale de mim lá fora. Esqueceram. Mais anos passaram. E ele passou por tanta coisa, perdeu tantos anos. Só que chegou um ponto que o faraó teve um sonho e de repente aquele homem lembra que não, tem aquele José lá na prisão que ele revelou o sonho para mim. Chamaram ele e ele acabou sendo a pessoa com a segunda maior autoridade no Egito todo. E sabe, muitas vezes nós olhamos para o nosso retrovisor do carro e dirigimos só olhando para o retrovisor. Só para aquilo que está lá atrás. Indo para frente, quem aqui confiaria numa pessoa assim? Você entrava nesse carro? Tem pessoas que você tem a impressão que eles dirigem dessa forma, né? Só aqueles que você se converte cada vez que você anda com eles. Entrega a sua vida para Deus. Fala assim: Deus, te vejo daqui a pouco. Eu tive que pensar lá no Havaí, um dos maiores problemas que o Havaí... Não um dos maiores problemas. Vou corrigir. Havaí tem certos problemas com mendigos, pessoas sem casa, né? Eles muitas vezes vão para o Havaí porque o tempo é bom o suficiente para dormir fora. E teve esse um mendigo que sempre entrava no café onde eu gostava de trabalhar, fica logo do lado da nossa loja no Havaí. E ele entrava e era aquela pessoa que assim, você não precisava se virar para saber quem entrou. Você cheirava, você sabia, ok, Jet entrou. E aqui, o café, tipo assim, o tamanho, provavelmente a metade desse salão. Com, né, um teto mais alto. Então tem espaço, só que na hora que ele entrava, sabe aquele desenho onde você vê aquela nuvenzinha verde acompanhando pessoas com os mosquitos e tal, com as moças? Era tipo ele, tipo, só faltava ver aquela nuvem. E ele entrava e cheirava tão mal. E daí um dia, uma amiga minha, ela falou assim: Ronaldo, eu falei com o líder aqui da organização, eu gostaria de dar um banho nele. Só que o líder falou assim: você pode dar banho nele, só que você precisa de alguém que vá contigo. Essa organização ela fica logo atrás da nossa loja, e eles têm banheiros onde as pessoas sem casa podem usar, tipo banheiro, podem tomar banho, só que o Jet ele não gostava de banho. Não gostava de nada que tinha a ver com higiene. E aí nós chamamos o Jet e falamos assim: a gente vai dar um banho em você. E eu falei assim: não. E ela falou sim. E ele era aquelas pessoas que era super tipo cabeça dura, tipo, era muito difícil convencer ele, só que ela também era. Então, tipo, ele acabou, né, entrando no banheiro, a gente pediu para ele tirar a roupa, tirou tudo, a gente tinha um banquinho ali para ele e a gente começou a esfregar, tipo, começamos a limpar o Jet. E daí, quando chegava nas áreas onde, tipo, a gente preferia que ele tocasse, a gente ensinava para ele: ó, isso aqui, né, isso aqui que você usa, isso aqui é o sabão, assim que você limpa. E daí assim: tá bom. De vez em quando ele levantava do nada, assim: tá bom. Eu disse: não, você não tá limpo ainda, senta. Eu não vou sentar, você vai sentar. E era tipo assim, não era eu falando, era ela, né? Tipo, ela... E daí ele sentava de novo e a gente continuava limpando ele. E
No final, quando a gente já tinha, tipo, até ele não gostava nem de cortar a unha, ele queria ficar com todas as unhas dele. E no final, ele sempre falava assim, cadê a minha roupa? Mas ele falava da roupa velha. Ele falava daquela roupa que, eu não estou brincando, mas aquela roupa não se mexia quando você colocava pro lado. Ela já estava tão, tipo... Tinha de tudo naquela roupa. E você não sabia mais qual cor era antes. E ele fala assim, cadê a minha roupa? Aqui, ó, a gente tem roupa nova, tênis novo. Eu falo assim, não, eu quero a roupa velha. Eu gostava daquele casaco, aquele casaco é meu casaco predileto. Não, eu amava aquele sapato. E sem brincadeira, aquele sapato que já falava, sabe? Aquele que na frente assim faz aquele flop, flop, flop. E ele queria roupa velha. E nós demos banho nele, acho que foi 4, 3 vezes. E toda vez, ele perguntava pela roupa velha. Que a roupa que era nova, ficou velha, de repente acabou sendo a nova roupa predileta dele. E uma das coisas que eu fiquei pensando hoje, que é um tópico diferente, mas... Esse... Jet era o nome dele. Ele, depois de, acho que 3, 4 meses que a gente começou a dar banho nele e tal, ele acabou tendo um acidente e faleceu. E aquela pessoa que eu ficava com tanta raiva quando ela entrava no café, que o café todo cheirava, tinha aquele cheiro de tudo. Só que quando me disseram que ele faleceu, eu chorei tanto. Eu fiquei pensando assim, nossa, o que mudou? E eu creio que muitas vezes, quando tem alguma pessoa em nossa vida onde nós temos um problema, né? Aquela pessoa que sempre cutuca e aquela pessoa que não precisa nem falar nada que a gente já está com raiva. Né? Sempre tem aquelas pessoas em nossa vida. A partir do momento que nós começamos a servir essas pessoas, você vai ver como o teu coração para essa pessoa vai mudar. E é o que a Bíblia diz, né? Que nós devemos servir uns aos outros. E eu percebi que eu ficava tão bravo e de repente eu percebi o quanto eu comecei a amar essa pessoa. Mas eu muitas vezes fico pensando assim, muitas vezes nós recebemos aquele banho de Deus, nós recebemos entramos no chuveiro de Deus e somos todos limpos, só que nós voltamos para trás e pedimos as roupas velhas. Aquilo que fede, aquilo que ele fala assim, não, eu quero te livrar disso aqui, isso aqui não faz mais parte da tua vida, mas eu quero tanto, tipo assim, é meu casaco predileto, mas fede, não, eu não estou nem aí. E a gente segura naquilo em vez de receber o novo de Deus. Um dia desses eu tinha dado um tênis para ele que era o meu tênis. E era um dos meus tênis prediletos, novo, da Vans. E sabe, aquele tipo assim, você pensa assim, dessa vez ele vai dar pelo menos um sorriso, vai ficar feliz e tal. Nada. E creio que muitas vezes nós somos assim. Deus quer te dar coisa nova. Não, eu quero aquele velho, aquilo que eu já me acostumei, aquilo que eu já conheço. Só que Deus fala assim, eu quero transformar a sua vida. Eu quero te dar algo que é novo. Eu fiquei pensando nessa palavra que nós somos nascidos de novo. E fiquei pensando muitas vezes, nós achamos que ser nascido de novo é uma teologia, só que para Deus é uma realidade. Aleluia. É um ensino, só que Deus fala assim, não, isso é real. Eu te dou um nome novo. Eu te dou uma identidade nova. A partir desse momento você é chamado de filho de Deus, filha de Deus. Só que nós tratamos como se fosse um ensino. Você é daqueles nascidos de novo, cristão, ou você é cristão, tipo só cristãozinho assim? Né? Só que na verdade Deus fala assim, não, é uma realidade. Você nasceu de novo, você é uma criatura nova. É isso que a Bíblia diz. Eu gostaria tanto que nós, nessa tarde, pudéssemos tomar essa decisão e falar assim, eu não quero segurar no meu passado do jeito que eu seguro. Eu quero que meu passado mostre e explique para as pessoas quem eu sou
mas também mostra o quão poderoso a graça de Deus é, quão poderosa a graça de Deus é. E poder dizer assim, ó, você vê e você vê agora o que Deus pode fazer. Em vez de esconder, fazer uma história que transforma pessoas e que atrai pessoas com os mesmos problemas, que atrai pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. E fala assim, Ele fez em minha vida, tenho certeza absoluta que Ele pode fazer em sua vida também. Né? Que nós possamos mostrar para as pessoas quem nós somos. E eu acho tão bom porque com isso o orgulho cai. Mas nós acabamos glorificando a Deus. E Ele recebe aquilo que Ele, né, que nós devemos a Ele, toda a glória. Como é que um Pedro teve toda essa força para levantar de novo e pregar depois de tudo que ele fez? Ele não tinha mais nada para provar, para ninguém. Porque ele entendeu, ele foi perdoado. Ele entendeu que tudo aquilo que pesava está lá na cruz. Como é que um Paulo pode viver depois daquele passado? Como é que um Davi? Né, eu acho tão bonito como Davi, para mim, ele é um... Nossa, que exemplo. Porque os Salmos não é um journal. Um diário, obrigado. Não é um diário que ele escondia e de repente foi descoberto e eles botaram na Bíblia. Os Salmos eram cânticos que ele escreveu sobre o que ele estava passando para o povo todo cantar. Então ele não escondia o que ele passava. Só que você sempre vai ver uma coisa em todos os Salmos. Ele sempre chega no final e fala assim, mas Deus, eu te glorifico. Mas Deus, toda a glória seja dada a ti. Deus, um dia em sua casa é melhor do que 1000 em outro lugar. Deus, tu és a minha fortaleza. E tem tantas expressões que ele usa, ele continua. Tem um pastor que ele diz assim, que se você por um dia passar por muitas dificuldades, ou por, né, umas situações meio que difíceis, leia Salmos, porque Davi passou praticamente por todas elas. Só que ele chega a um ponto, eu creio que ninguém aqui dentro escreveu isso no diário, pedindo para Deus matar pessoas. Mas na verdade é o que Davi escreve nos Salmos dele. Ele pede para Deus matar pessoas. Mas no final ele chega, mas Deus, eu confio em ti e sei que tu farás. Ele não escondia as emoções que ele tinha, só que também ele sabia exatamente onde a identidade dele estava. Ele sabia exatamente em quem confiar. Ele sabia exatamente para quem correr. Nós estamos com tudo, com todas essas emoções. O que ele sempre fazia? Ele não corria para Jonas, amigo dele, ele não corria para outras pessoas, ele corria para quem? Corria para Deus. Era a primeira coisa que ele fazia. Ele falava assim, ó, Deus, eu vou escrever algo para você. Eu estou machucado, eu estou arrependido, Deus, eu estou passando por dificuldade, estão me perseguindo, é meu próprio filho que está me perseguindo, passando por tanta dificuldade. Só que a primeira coisa que ele fazia era falar com Deus. Né, que isso possa ser, né, a nossa atitude também. Com o nosso passado e com o nosso presente. E saber que Deus vai usar. Né? Lendo essas histórias todas, nós vemos que Deus ama. Ele ama usar o passado. Por quê? Porque tem tantas pessoas passando pelas mesmas dificuldades. E ele diz assim, ó, olha só como a minha graça é poderosa. Olha só o que a minha graça pode fazer na vida de pessoas. Eu não sou quem eu era, mas eu sou quem Ele diz que eu sou. A palavra de Deus diz que nós somos o quê? Nós somos uma nova criação. Nós somos escolhidos, nós somos perdoados e livres, sentados em lugares celestiais. E Davi, eu gosto do Salmo 23, versículo 1, ele diz assim, que Deus é meu pastor e nada me faltará. E eu acho tão bonito porque ele não diz assim, ó, é desse jeito que eu vivi com Deus até agora.
ele não está dando testemunho do passado, mas ele está profetizando sobre o futuro. E diz assim, ó, eu conheço Deus tão bem, eu sei quem esse Deus é tão bem, que eu sei que meu futuro está seguro. Nada me faltará. Vocês sabiam que Marcos, o livro de Marcos, a pessoa Marcos, ele era a pessoa que viajava com Pedro. E Pedro, tipo, o jeito que, o evangelho que, tipo, põe o pior papel de Pedro, de todos os 4 evangelhos, é o evangelho de Marcos. E por quê? Aqui, Marcos. Nós vemos que, sabia que em Marcos você não vai ler que Pedro andou sobre a água, mas você vai ver que ele traiu Jesus. Você vai ver que ele xingou uma menina adolescente só para dizer que ele não pertencia a Jesus. Ele foi repreendido por Jesus, como nós já falamos antes, no Evangelho de Marcos. Mas por que ele faz isso? Porque ele não tinha mais nada a provar e ele queria dizer uma coisa. Ele fala assim, ó, eu era aquela pessoa, hoje eu sou quem eu sou, por causa da graça de Deus. Eu quero realmente encorajar que nós possamos ter essa atitude. A Bíblia está cheia disso. De pessoas que entenderam que foram perdoadas. Pessoas que entenderam que o passado não é algo que que nos prende, mas é algo que Deus quer usar. É algo que Deus quer mostrar para a glória dEle. Quer libertar outras pessoas. Quer mostrar que hoje ainda Deus age. Eu acho tão bonito que, como Davi, ele chega em frente de Golias e fala assim, hoje eu vou mostrar que aqui em Israel ainda existe um Deus. Né? Que essa possa ser a nossa atitude também com o nosso passado e mostrar, não, ainda existe um Deus. Ó, esse é meu passado, mas olha para mim hoje. É para a glória de Deus. É que nós possamos entender que nós não somos os erros do nosso passado. Nós estamos um pastor, ele diz que nós somos o milagre do presente de Deus. Se nós entendermos que o que nós vivemos hoje é um milagre, e que nós não somos mais os erros do passado, mas nós hoje vivemos o milagre de Deus em nossas vidas. Um dos versículos que eu amo, que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 a 14, é a atitude de Paulo. E ele diz o seguinte, Filipenses 3, versículo 13 e 14, mas uma coisa eu faço, esquecendo o que ficou para trás, avançando para o que está à frente, prossigo em direção à meta. Uma das minhas histórias prediletas realmente é a de Pedro. Só ver o quanto ele pisou na bola. Mas ele chega um momento com Jesus e Jesus quer que ele entenda uma coisa, que ele foi perdoado, que nada mudou, nada mudou. Eu gostaria de te convidar a levantar e abrir a Bíblia comigo. Nós precisamos entender que a Bíblia ela não é um museu de pessoas perfeitas. Né? É o que nós muitas vezes achamos quando chegamos à fé, nós achamos que vamos achar as pessoas perfeitas. Mas é a história de muitas pessoas curadas.
É a história de muitas pessoas restauradas. É a história de muitas pessoas que foram ajudadas. Muitas pessoas que entenderam que o passado deles pode ser muito forte quando está nas mãos de Deus. E eu tenho uma pergunta para você. Pensando no teu maior fracasso, naquilo que te prende, talvez naquilo que você tem feito. E me veio a história que eu também contei no culto em alemão, de uma menina, que ela veio aqui na oração da manhã e o pastor Teodoro falou assim para ela: eu tenho a impressão que Deus quer que você ria, que você tenha a alegria que você teve quando você era criança. E ela falou assim: impossível. O Senhor não sabe quantos abortos eu tenho atrás de mim. Ela falou assim: isso nunca vai acontecer. E nós estávamos num encontro de jovens e ela me contava essa história. Isso era depois de meses ou depois de semanas e Deus trabalhando na vida dela. E ela falou assim: Ronaldo, hoje eu tenho de volta essa alegria. Hoje eu consigo rir do jeito que eu ria quando era uma criança. Talvez você pense: impossível. Quero te dizer que para Deus não há nada que é impossível. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas falhas, Ele sabe muito bem, e nós precisamos entender que foi por causa dessas falhas, foi por causa desses erros, foi por causa dessas decisões, foi por causa daquilo que pessoas fizeram conosco. Foi por isso que Ele morreu na cruz. Para que Ele possa ser a força em nossas vidas. Para que Ele possa carregar todo esse peso e nós possamos viver em liberdade. A palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. E agora, pensando no seu maior fracasso, que você define como fracasso, no seu maior erro, e se não fosse o fim da sua história, mas o começo do seu testemunho, eu gostaria de ler João capítulo 21 com vocês. Eu gostaria de convidar cada um de abrir a palavra em João capítulo 21. Eu quero te convidar a cada vez quando nós lemos, tem como pôr os versículos aqui na tela, por favor? Que cada vez que nós formos ler a parte onde ele diz assim, quando Pedro responde, que nós possamos responder como se fôssemos nós respondendo para Jesus. Que nós possamos ler, todos nós, em alta voz, essa resposta que Pedro dá a Jesus. Pedro 21, versículo 15. Isso tudo é depois dele ter traído Jesus, ou ter dito que ele não o conhecia. E obviamente ele achava assim, acabou, para mim foi. Eu traí o meu melhor amigo, aquele que me deu tantas promessas, aquele que fez tanto para mim. Eu traí. E nesse momento, Jesus, ele chega depois de eles terem pescado. Em versículo 15 diz o seguinte, de novo, vamos ler todos os versículos onde diz assim, disse ele, ou respondeu Pedro, que nós possamos ler em voz alta essa resposta como se fosse a nossa resposta. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, você pode pôr o seu nome nessa parte? Seja André, Roberto, Tiago, Jaqueline, todos os nomes aqui presentes. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele,
Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Não é assim que a gente se sente às vezes? Depois de ter pisado na bola, depois de ter feito aquilo que nós prometemos nunca mais fazermos. Né? E nós ficamos assim, não, mas Jesus, eu te amo. Eu sei que eu te amo. Mas a gente sente aquele negócio, eu não sou mais digno de entrar em Tua presença. E Jesus responde o seguinte, Ele fala assim, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus olha nos seus olhos e ele vê todas aquelas falhas, tudo aquilo que você fez de errado, todo aquele fracasso, tudo aquilo onde você acha assim, eu não sou mais digno. Ele olha nos teus olhos, aquela pessoa que vê tudo. E Ele fala assim, novamente, Jesus disse, Simão, seu nome aqui, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, Tu sabes que te amo. E Jesus olha para você, Ele olha com aqueles olhos bonitos, aqueles olhos que brilham, aqueles olhos com fogo de Deus, aquele olho que sabe de tudo. E Ele fala assim, ó, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Ele olha nos seus olhos e aquela pessoa que, como eu já disse, ela sabe de tudo e ela conhece os seus fracassos, há tanto que até falou assim, cuidado que isso vai acontecer. Não, comigo não, sou forte o suficiente. Eu não vou tomar esse tipo de decisão. Aquele Deus que já sabia dessas coisas, pela terceira vez, Ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, Tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus novamente, Ele olha nos seus olhos com aquele amor que só Ele tem, com aquele amor que perdoa tudo, com aquele amor que abraça todo mundo, com aquela vontade que diz assim, ó, eu quero você comigo. Ele diz assim, ó, cuide das minhas ovelhas, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as suas mãos e outra pessoa a vestirá e o levará. E aqui nós vemos um Deus olhando para os seus olhos dizendo assim, ó, aquelas falhas, aquele fracasso, tudo aquilo que aconteceu contigo, ou as decisões que você tomou, não mudou nada naquilo de como eu penso sobre você, naquilo como eu falo contigo, do acesso que você tem a mim. Não mudou nada do chamado que eu tenho sobre a sua vida. Eu só quero que você entenda uma das coisas que nós precisamos entender: nós somos perdoados. E muitas vezes nós pedimos perdão e Jesus deve olhar para os anos e falar assim, mas eu já perdoei. Eu acho importante que nós temos esse momento de se arrepender e chegar a Deus e pedir perdão, mas nós precisamos entender que Deus, Ele perdoa no momento que nós nos arrependemos, e que diz assim, o teu passado vai ser usado para a minha glória. Tanto como Pedro, Davi, Paulo e todas essas histórias na Bíblia, Deus diz assim, ó, esse teu passado vai atrair pessoas para mim, vai mostrar o quão grande e poderosa a minha graça é. Amém? Gostaria de orar. Querido Pai Deus, eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço, Senhor, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, te agradeço, Senhor, pelo perdão que nós recebemos em Ti. Senhor, eu te peço de todo o coração que nós possamos viver com a Sua mente em nós, Senhor, que nós possamos pensar sobre nós mesmos, do jeito que Tu pensas sobre nós, Senhor, que nós possamos Te ver
da forma que Tu realmente és, Senhor. Todas as mentiras que o inimigo tentou implantar em nossos corações, em nossas mentes, hoje nós quebramos em nome de Jesus. Te peço de todo o coração que Tu possa estar revelando agora, Senhor, onde há mentiras em nossas vidas, Senhor, que nós acreditamos, que nós deixamos entrar em nossas vidas, e nós Te pedimos perdão, ó Deus. Que somente a Tua verdade possa viver em nossos corações e em nossa mente. Que nós possamos viver essa liberdade, Senhor, que o Espírito Seu traz, Senhor. Que nós possamos viver essa vida em abundância que Tu diz que Tu vieste para nos dar, Senhor. Te peço de todo o coração que nós possamos sair daqui, Senhor. Todos nós, cada um, Senhor, transformados por Ti, Senhor, diferentes do que entramos. E Te peço, Senhor, que Tu possa estar nos mostrando cada vez mais e mais, Senhor, onde talvez ainda há coisas no passado que nós não soltamos ou não Te entregamos, Senhor. Queremos viver 100% da vida e da liberdade que Tu tens para nós, Senhor. E que a nossa vida possa ser usada para a Sua glória e pessoas possam Te conhecer através do nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém.